pessoal chama de Zé Luiz. São Paulo, nasci e fui criado em São Paulo. Eu era um pouquinho agitado, meio travesso, mas na escola dentro da sala de aula era bem comportado. O problema era fora. Não, porque era muito agitado, né? Então corria, pulava, subia, descia, jogava, chutava a bola e ia na lâmpada. Tinha uma certa falta de sorte. Há um tempo que eu tento praticar skate, né? Na verdade eu ando, bem na humildade, não mando manobras, sabe? Eu ando, consigo ficar em cima daquela tabuinha por um tempo, consigo descer umas descidinhas, fazer umas curvinhas, coisa bem simples. E é uma coisa que eu gosto muito, é um esporte radical. Quando eu era adolescente não podia praticar porque era proibido na minha cidade. Na época a gente via skate através de revista e tal, né? É um desafio, né, cara? Porque não é fácil ficar em cima ali, não é todo mundo que consegue. As que eu tinha um pouco mais de facilidade eram língua portuguesa, história, geografia e um pouco de dificuldade com a matemática. Mas levava, sabe? E assim, uns 5, 6. No ensino médio eu comecei já trabalhando de dia, estudando à noite. Na ocasião, office boy. Eu vim para Itu com os meus pais ainda no final da adolescência, né? Meu pai veio trabalhar em Itu, veio a família, eu vim junto, e é assim que eu chego em Itu. O que me levou para a história foi que eu comecei a trabalhar na faculdade atual CEUNSP. Eu comecei a trabalhar na faculdade, que ainda era a FAFITU ainda, né? Não era universidade. E eu trabalhava lá, descobri que funcionário tinha direito à bolsa de estudos. Eu falei, bom, então vamos aproveitar isso, né, para estudar. E escolhi História porque dos cursos oferecidos na época era o que mais me atraía. E aí fui naquela, não, vamos fazer. Mesmo que seja só por cultura, conhecimento, sem pretensão nenhuma de trabalhar na área. Comecei a fazer, cara, aí já no primeiro dia, para começar, foram 4 aulas seguidas com o mesmo professor. Só que como o cara era fera, né, feríssima, e faculdade também, que é outra vibe, né, é outra situação, cara, já curti no primeiro dia. Primeiro foi mais bate-papo, meio que tipo revisão do que a gente lembrar e tal. E aí depois, que eu me lembro, já foi para a Idade Antiga, modo de produção asiático e tal, civilizações do Oriente e tal. E aí já começou, cara. Aí no segundo ano, então, aí História da América, professor de História da América dando aquelas aulas e falando aqueles nomes, e Tenochtitlan, Texcoco, não sei o quê. A gente ficava assim, nossa, como esse cara guarda esses nomes, sabe, pensando e tal. Isso já no segundo ano de faculdade. Bem aula expositiva mesmo, sabe? Falando e tal, escrevendo na lousa. Aí bateu um negócio que foi, pô, não quero ser igual a esse cara. Quero tentar ser igual a esse cara. Quero fazer isso. Isso. Estava no segundo ano. Não. Ainda foi no primeiro. Foi no segundo semestre. Falei, vamos. Tinha também outro colega de turma que foi também na atribuição. Fomos lá e tal. Saímos de lá, acho que bem à noite, porque estudante, né? Começa com os já formados e tal, não sei o quê, e vem vindo e tal, até chegar na nossa vez. Chegou na minha vez, tinha umas aulas lá na escola Irmã Maria de Lourdes Moraes Costela. Eram, acho que 24 aulas no período da manhã, eu fazia faculdade à noite. Não tive dúvida. Cara, uma coisa que me atraiu muito, que já, nos primeiros momentos mesmo em sala de aula, era aquela criançada que na época ainda era 5ª série, né, atual 6º ano. A criançada lá olhando, sabe? Te ouvindo, prestando atenção, sabe? Você se sentia, falando, caramba, essa criançada aí, tudo, né, prestando atenção, olhando, querendo aprender, querendo saber. Tem que ser
tem que sair coisa boa, né? Bom, as primeiras pedras foram ligadas ao próprio início de carreira. Você trabalhava no ano, mas no ano seguinte você tinha que passar pelo processo todo de novo, de atribuição de aulas. Então teve ano que não conseguia pegar no começo do ano. Então já não pegava do início. Teve ano que conseguia lá para março, abril. Teve ano que eu consegui só no segundo semestre. E aí no ano que eu fiquei sem aulas, eu para dar uma reforçada, né? E como também ia precisar fazer o estágio para a faculdade, aí fui fazer, mas aí fiz certinho mesmo. Ia lá presencialmente. Foi com um professor que já tinha sido meu no cursinho pré-vestibular. Porque também teve uma época que eu pensei em fazer direito, né? E aí eu fiz cursinho pré-vestibular para isso, né? E no cursinho pré-vestibular tive um professor de história também daqueles top, né? E fui fazer estágio com ele depois. Primeiramente, eu acho que através da contribuição para a formação dos jovens, né? Entendendo que o caminho para a realização passa pela educação. Então, primeiramente, eu acho que é meio que assim individualmente, né? A gente conseguindo contribuir, né? Com a formação do jovem, do adolescente, do cidadão, que inclusive é o principal objetivo da minha área, né? Eu, desde o ano passado, quando a escola passou a fazer parte do programa de ensino integral, eu passei a exercer uma outra função que é de coordenador pedagógico de área, no caso da minha área, que é Ciências Humanas e Sociais. É uma coisa que até então nunca tinha pensado, só comecei a pensar nisso ano passado, quando a escola estava iniciando nesse programa. Me candidatei, fui aceito, comecei a desempenhar e me sinto muito bem, cara. Estou bem realizado também nessa parte de coordenação, que é um trabalho mais fora de sala de aula. Conversa com os professores da área, é uma coisa que eu tenho gostado muito. Estou indo para o 2º ano dessa função. A educação está presente na minha vida desde sempre, né? E entrei na escola aos 5 anos de idade, já muito, apesar da pouca idade, já bem orientado para onde eu estava indo, para quê, por quê, como é que eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer, o que eu jamais deveria fazer. A gente ouvia que minha mãe, né, falava que eu queria saber de reclamação por falta de educação, jamais. Uma coisa que eu me orgulho, algumas coisas que eu me orgulho na vida é essa. Nunca, coisa que eu posso falar, nunca é uma palavra muito difícil. Nunca minha mãe, meu pai teve esse tipo de reclamação. Então, sobre educação, né? Educação é o caminho para a realização, né? Foi através da educação que hoje eu tenho formação, profissão, emprego, renda e, portanto, não tenho dúvidas em afirmar que o caminho para a realização é fazer com vontade, é entrar para fazer mesmo, ir para a sala de aula para ensinar mesmo de verdade, andar, ficar em pé, explicar, já tudo previamente preparado em casa, para fazer bonito, para fazer bem feito, né? Porque eu acho que assim tem que ser. Sou meio chato, sou meio bravo, sou meio exigente, mas procuro fazer um negócio bem bacana, bem bonitinho. Tem algumas coisas que são fruto das próprias transformações da sociedade, né? Então, ao longo do tempo, as próprias sociedades vão se modificando, né? E uma das modificações, uma das mudanças que eu percebo é com relação ao olhar para a escola. Está mudando. Infelizmente, parece que já não é mesmo aquele mesmo olhar de, claro, sem generalizações, penso que não é o mesmo olhar de quando eu comecei, por exemplo. Isso envolve muitas coisas, né? Isso envolve desde nós ali profissionais até fora da escola,
tá? Envolve uma série de coisas, políticas públicas, envolve posicionamentos, né, de pessoas influentes, né? Envolve muitos fatores, tá? Os profissionais da educação, certamente, mas também acaba implicando em outras questões, tá? Políticas e tudo mais. Preciso uma valorização que precisa vir também de... exatamente. Porque isso aí vai ficar difícil. A sociedade vê o representante desqualificando a educação, o profissional de educação, vai ficar complicado, né?